Olá, eu sou a Maria Paula Maziero, eu sou sextonista do curso de Medicina da Universidade de Cidade de São Paulo, que é a Unicid, e hoje eu vou apresentar meu trabalho, que é fruto da minha iniciação científica, realizado no PROTOC, sob supervisão do Dr. Marcelo Roexter, em parceria com o Laboratório de Neuroimagem e Psiquiatria da Escola de Medicina da Harvard Medical School. Então, o meu trabalho se chama Anormalidades celulares e extracelulares no transtorno obsessivo compulsivo, um estudo de imagem de difusão. Na literatura, a gente encontra que pacientes adultos com transtorno obsessivo compulsivo têm uma frequência maior de anormalidades microestruturais da substância branca do cérebro do que sujeitos saudáveis, de acordo com estudos de imagem de tensor de difusão. O uso de abordagens mais avançadas de difusão pela ressonância magnética podem ajudar a distinguir entre os diferentes processos neurobiológicos que podem ser responsáveis pelas mudanças nas medidas de TI nessa doença. A maioria dos estudos de difusão utiliza a anisotropia fracionada, que é o FA, e ela é derivada da imagem por tensor de difusão para caracterizar anormalidades de substância branca em transtornos psiquiátricos. A maioria dos estudos de TI no TOC descreve diminuição da anisotropia fracionada em pacientes com TOC em comparação a indivíduos saudáveis. Uma nova técnica desenvolvida, chamada Free Water Imaging, ela reduz as limitações dessa medida do FA. E ela consegue dividir o sinal de difusão em dois compartimentos diferentes. O primeiro compartimento quantifica o volume parcial de água livre e é sensível a processos extracelulares, então, como atrofia, edema e neuroinflamação. O segundo compartimento quantifica a anisotropia fracionada tecidual. O que ela é? Ela é uma medida de anisotropia fracionada, mas ela exclui a contribuição da água livre. Isso reflete mais de perto as alterações celulares da substância branca do que a medida de FA tradicional. Então, o objetivo desse estudo foi utilizar imagens de água livre para investigar anormalidades celulares e extracelulares da substância branca em pacientes com TOC e sua possível relação com variáveis clínicas. Bom, então na metodologia a gente fez esse estudo com 83 pacientes com TOC, sendo 56 mulheres e 27 homens com a idade média de 37,7 anos e 52 controles saudáveis, sendo 27 mulheres e 25 homens com a idade média de 32,8 anos. Eles foram examinados por meio de um protocolo de difusão por ressonância magnética. Então, a anisotropia fracionada, que é o FA, a anisotropia fracionada do tecido celular, o FIT, e a fração de volume de água livre extracelular, que é a Free Water, foram obtidas a partir de imagens de difusão e foram calculadas para cada indivíduo e projetadas no esqueleto de substância branca utilizando o software TBSS. As diferenças entre os grupos foram testadas e correlacionadas com variáveis clínicas. Então, a idade de início de sintomas do TOC, gravidade do TOC, sintomas ansiosos e depressivos. E por último, a gente comparou as medidas de difusão entre os pacientes com e sem comorbidades psiquiátricas e com e sem uso de medicação psiquiátrica. Então, a gente encontrou diferenças significativas entre os grupos de FA, FIT, Free Water entre os pacientes com TOC em comparação com os controles saudáveis. Então, nos resultados, a gente encontrou diferenças significativas entre os pacientes com TOC em comparação com os controles saudáveis nos parâmetros de FA, FIT e Free Water. Os pacientes com TOC apresentaram valores mais baixos de anisotropia fracionada, que é o FA, em 43,4% do esqueleto da substância branca. Também foi encontrado valores mais baixos de FIT, que é a anisotropia fracionada do tecido, em 31% do esqueleto, e maiores valores de Free Water, que é água livre, em 22,5% do esqueleto da substância branca. A gente não observou nenhuma correlação entre as medidas de difusão e as variáveis clínicas.
como comorbidade e uso de medicação. E também sintomas ansiosos, depressivos e tempo de doença. Como vocês podem observar na imagem que está no pôster, aqui a gente tem os esqueletos de substância branca e no A e no B a gente tem a representação gráfica de pontos significativos de alteração de FA e de FIT. Então a gente consegue ver que as alterações elas estão em vermelho, que são as partes que é significativo, elas estão bem espalhadas pela substância branca e muito menos localizadas em regiões que antigamente pensavam e supunham que eram as mais importantes. Então a gente consegue ver que ela está muito mais espalhada. Inclusive, no parâmetro de água livre, a gente também tem uma alteração bem espalhada pela substância branca. Então, dado que a anisotropia fracionada se sobrepôs com a anisotropia fracionada do tecido, bem como um aumento de água livre, é possível que a gente hipotetize que as anormalidades da substância branca elas são causadas por processos tanto celulares quanto extracelulares. Considerando que a diminuição da anisotropia fracionada, que é o FIT, elas afetaram 31% do esqueleto da substância branca e o aumento de água livre foi observado em 22,5% do esqueleto da substância branca, também sugerimos que as anormalidades microestruturais tendiam a ser mais proeminentes do que alterações extracelulares nos pacientes com TOC. Os valores aumentados de água livre sugerem que mecanismos extracelulares também possam desempenhar um papel importante na fisiopatologia do TOC. Além disso, os nossos achados com um padrão bem espalhado pela substância branca sugerem que o TOC é um distúrbio que abrange outras redes cerebrais além do circuito córtico estriatal.